Muito bem, então, boa noite a todos. Nós vamos hoje dar início à segunda aula do nosso curso de Angiologia e Demonologia, hoje com esse vendaval lá fora, né? Graças a Deus estamos aqui bem refugiados no Mosteiro de São Bento. Nós começamos na aula passada a refletir sobre alguns fragmentos do livro do Padre Antônio Rui Marim, Deus e sua obra, né? Este livro é dividido em 4 partes, nós estamos na terceira parte da obra. A terceira parte, bem como as outras, tem diversos capítulos. Nós estamos no capítulo 3, onde ele versa sobre os anjos, e cada um dos capítulos é dividido em artigos. Nós estamos no artigo 1, dissemos na aula passada que nós primeiro iríamos ler, refletir, pensar sobre o artigo 1 e 2, né, deste capítulo 3. No artigo 1, o Padre Antônio Rui Marim vai justamente explicar a existência, a origem e o número dos anjos. Então, na aula passada, nós começamos a ler a introdução deste artigo 1, e nós lemos o parágrafo 342. Eu vou me localizar na obra pelos parágrafos, acho que é mais fácil, porque o PDF também tem páginas diferentes, enfim. Nós finalizamos a aula passada lendo o parágrafo 342, né? Que é o primeiro parágrafo que trata da existência dos anjos. Então nós vamos retomar os nossos estudos de onde paramos e vamos adiante. Estamos falando então da existência dos anjos, para depois falarmos da origem dos anjos e falarmos sobre o número dos anjos, tudo isso ainda dentro do artigo 1 deste capítulo 3. Então, duas coisas importantes que nós dissemos na aula passada. Nós falamos sobre a definição dos anjos e nós falamos também de algumas heresias que interpretam errado a natureza dos anjos, né? Na definição que nós demos dos anjos, acompanhando o texto do Padre Antônio Rui Marim, nós afirmamos que os anjos são certas substâncias, ou seja, são seres reais, né? Os anjos são criaturas de Deus, portanto foram feitos a partir do nada. Os anjos são substâncias completas e subsistentes. Os anjos são formas separadas, completas, né? Os anjos não são substâncias compostas, como somos nós, seres humanos. Nós, seres humanos, somos substâncias compostas porque temos um corpo e uma alma, matéria e forma. Os anjos são apenas forma. Os anjos são substâncias simples justamente porque são puro espírito, e para serem completos, para terem sua natureza completa, não precisam estar unidos aos corpos, né? Além disso, afirmamos que os anjos são entes puramente espirituais. Os anjos são dotados de grande inteligência. Então, na natureza angélica, nós encontramos estas potências, a inteligência, sobretudo, mas também a vontade, a memória, o livre-arbítrio. E os anjos têm um poder superior aos homens. Explicamos essas afirmações na definição dada pelo Padre Antônio Rui Marim sobre os anjos. Isso é parágrafo 341, que lemos na aula passada. E nós terminamos a aula lendo o parágrafo 342, então nós enumeramos as heresias que afirmam coisas erradas acerca da natureza dos anjos. Explicamos um pouco sobre os saduceus, os protestantes liberais, os racionalistas e materialistas, os espíritas, os exegetas racionalistas. Nós apontamos então estas heresias. Os ufólogos, né? Não está aqui no texto, mas poderíamos elencar também, né? Hoje nós vamos então continuar, nós vamos ler a próxima conclusão. Cada um destes pontos, né, nos quais se dividem os artigos. Então, o artigo 1 do capítulo 3 está dividido em existência, origem e número dos anjos. Cada um desses pontos tem conclusões.
Então agora no parágrafo 343 nós vamos ter a explicação da primeira conclusão tida aqui na existência dos anjos. Então o livro, só para a gente entender, né, de maneira didática, a maneira como o livro se divide. Então nós estamos no capítulo 3, da terceira parte da aula. Né? O capítulo 3 se subdivide em artigos. Nós estamos no artigo 1, que se subdivide em 3 partes. Né? Existência, origem e número. Nós vamos falar primeiro da existência, estamos no parágrafo 343. E aqui nós temos a seguinte conclusão. Existem os anjos, ou seja, seres espirituais inferiores a Deus e superiores ao homem. Então, esta é uma verdade de fé. Os anjos existem. Os anjos são seres espirituais. Os anjos são puro espírito, criados por Deus, portanto inferiores a Deus. São criaturas, mas superiores aos homens, não é? No seu poder, na sua inteligência. E agora o padre Antônio Rui Marim vai apresentar algumas provas da existência dos anjos. Então ele vai citar as provas extraídas das Sagradas Escrituras, as provas extraídas do magistério da Igreja e da razão teológica. Né? Então falamos primeiro das Sagradas Escrituras. Há inumeráveis testemunhos claros e inequívocos nas Sagradas Escrituras. Citaremos alguns por via de exemplo. Né? Então, primeiro, falando das provas bíblicas acerca da existência dos anjos, o padre Antônio Rui Marim vai citar alguns textos que foram escritos antes do cativeiro da Babilônia. Né? Então, por exemplo, Gênesis 3, 24, né? No qual as Sagradas Escrituras afirmam, né, que após o pecado de Adão e Eva, um querubim guarda a entrada do paraíso. Né? Então, após a queda dos nossos primeiros pais, um querubim guarda a entrada do paraíso. Ele já usa o termo querubim. Né? Já usa o termo querubim. Isso. Gênesis 3, 24. Né? Então, quer dizer, são textos escritos, são fragmentos escritos antes do exílio da Babilônia, portanto, aquela tese de que o povo judeu aprendeu que existiam anjos com os babilônios já cai por terra, como afirmamos também na aula passada. Né? Depois ele aponta um outro trecho, Gênesis 16, versículo 7. Né? Um anjo aparece a Agar no deserto. Né? Gênesis 16, versículo 7. Outro anjo detém o braço de Abraão para que não sacrifique o seu filho Isaque. Isso está em Gênesis 22, 11. Então, outro fragmento das Sagradas Escrituras, do Antigo Testamento, né? Textos diante do exílio. Outro anjo acompanha a Eliezer em busca de uma esposa para Isaque. Isto é Gênesis 24, 7. Jacó vê em sonhos uma escada pela qual subiam e desciam os anjos de Deus. Isso é Gênesis 28, 12. Então, são vários textos do Antigo Testamento, provas bíblicas da existência dos anjos. Né? E por fim, um anjo de Yahvé vai adiante dos judeus em seu êxodo. Né? Isso está em Êxodo 14, 19. Né? Então, a primeira prova de que os anjos existem são as Sagradas Escrituras, nas quais estão contidas as verdades de fé postas por escrito. E aqui, alguns versículos, alguns fragmentos de textos do Antigo Testamento diante do exílio. Depois nós temos textos após o exílio da Babilônia. Né? Textos como, por exemplo, Daniel 3, 49. Né? Um anjo protege os jovens no forno, né? Foram condenados a serem mortos, incinerados, e o anjo não permite que morram. Né? Daniel 3,49. Depois nós temos o texto de Neemias 9, versículo 6. Um exército celeste adora a Deus.
e o versículo de Tobias, capítulo 5, versículos 4 e 6, o anjo Rafael acompanha o jovem Tobias. Textos ainda do Antigo Testamento, né? Textos de antes e depois do exílio da Babilônia. Mas nós temos textos também do Novo Testamento, né? Eu estou citando aqui literalmente o texto de Padre Antônio Rui Marim, né? No parágrafo 343. Então, no Novo Testamento, diz ele, são inumeráveis os testemunhos da existência dos anjos, né? Por exemplo, Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38, né? O anjo Gabriel anuncia a Maria a encarnação do Verbo, né? A encarnação do Verbo. Depois nós temos Mateus 1:20, né? Outro anjo que avisa em sonhos a José para que fugisse, né? Para o Egito. Depois nós temos os trechos de Mateus 2:13, Mateus 2:19, né? O anjo que manda José fugir para o Egito, manda também voltar após Herodes ter dado a ordem de matar as crianças. O anjo que mandou José viajar para o Egito, manda voltá-lo. Então, Mateus 2:13, Mateus 2:19. Além disso, nós temos o fragmento de Lucas 2, versículo 13. Então, no nascimento de Jesus aparecem uma multidão de anjos, né? Quando o Senhor nasce. Cristo diz que os anjos dos meninos, das crianças, estão vendo sempre a face de seu Pai que está nos céus. Isso está em Mateus 18, versículo 10. Aqui Jesus está falando sobre os anjos da guarda, né? Os anjos das crianças estão vendo sempre a face do meu Pai que está nos céus. E por fim, Mateus 26 e 54, no Getsemane, Jesus diz a Pedro que seu Pai poderia enviar-lhe mais de 12 legiões de anjos, né? Para salvá-lo da morte iminente, se assim ele pedisse, né? Se assim ele quisesse. Dentre outros muitos textos que poderíamos citar das Sagradas Escrituras, nós temos aqui alguns exemplos, né? Então, a existência dos anjos fica provada, né, na revelação divina, por conta dos textos sagrados, que nos narram a existência dos anjos, e aqui nós apontamos alguns fragmentos, alguns textos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Com razão, pois, diz São Gregório Magno, que quase todas as páginas dos livros sagrados testificam que existem os anjos e os arcanjos. Pois bem, os anjos de que nos fala a Sagrada Escritura, né? Primeiro, não são santas inspirações de Deus. Não são uma personificação das divinas operações. E terceiro, não são as almas dos mortos. E quarto, né? São superiores aos homens em força e poder. Já a partir destas fontes das Sagradas Escrituras, nós podemos realizar essas quatro afirmações, né? Os anjos não são santas inspirações de Deus, como dizem alguns protestantes liberais, nem forças da natureza, como afirmam os racionalistas, porque exercem ações pessoais. Então, os anjos falam, executam ordens, levam a feliz termo os negócios, trazem notícias, enfim. Então, as Sagradas Escrituras, quando nos apresentam os anjos, nos apresentam estes seres como pessoas, né, que falam, executam ordens, né, realizam coisas, transmitem mensagens. Os anjos não são personificação das divinas operações, como afirmam os anabaptistas, posto que aparecem como servos e ministros de Deus, a quem reverenciam e adoram. Terceiro, os anjos não são as almas dos mortos, como deliram os espíritas, posto que muitos deles pecaram apenas criados por Deus antes da criação do homem, e outros mostram poderes incomparavelmente superiores às forças humanas. E quarto,
os anjos são superiores aos homens em força e poder. Né? Então, a partir das Sagradas Escrituras, nós podemos chegar a essas 4 conclusões. Primeira fonte, então, que prova a existência dos anjos. A segunda fonte que prova a existência dos anjos é o magistério da Igreja. Então, diz o Padre Antônio Goimarim, é uma verdade de fé expressamente definida no 4º Concílio Latrão e repetida pelo Concílio Vaticano I, né? Que os anjos existem é, portanto, uma verdade de fé já proclamada pelo magistério da Igreja. E aqui nós temos 2 parágrafos do Benziger, né? O Padre Antônio Goimarim aponta aí o parágrafo 428, depois o parágrafo 1783. Esses parágrafos são da versão do Benziger antiga, né? Então, se nós formos a estes textos do Benziger numa publicação mais recente, são outros os parágrafos, né? Este é o texto que eu enviei no grupo do WhatsApp hoje à tarde, né? Onde o magistério da Igreja então se pronuncia sobre a existência dos anjos. O parágrafo 428, dito pelo Padre Antônio Goimarim no seu texto, o 4º Concílio Latrão, é na versão nova do Benziger, o parágrafo 800. Então aqui nós temos um fragmento do 4º Concílio de Latrão, o 12º Ecumênico, que foi celebrado entre os dias 11 e 30 de novembro do ano de 1215, sob o pontificado do Santo Padre, o Papa Inocêncio III. Né? É o 4º Concílio de Latrão. Vou ler então um pequeno fragmento, né? Porque é um texto muito importante. Além das Sagradas Escrituras, primeira fonte de textos que provam a existência dos anjos, nós temos uma segunda fonte, o magistério da Igreja. E esse é o primeiro fragmento importante que prova a existência dos anjos. O texto diz: cremos firmemente e confessamos sinceramente que um só é o verdadeiro Deus eterno e incomensurável, imutável, incompreensível, onipotente e inefável. Pai e Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, mas uma só essência, uma só substância ou natureza absolutamente simples. Dogma da Trindade. Né? Cremos em um único Deus, porque é uma única substância ou essência, mas 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai não provém de ninguém, o Filho só do Pai, o Espírito Santo de modo igual de um de outro, sempre sem início e sem fim. O Pai gera, o Filho nasce, o Espírito Santo procede. Então, aqui também, elementos do dogma da Santíssima Trindade. Então, na eternidade, antes de Deus criar qualquer coisa, qualquer criatura, na eternidade, portanto não havia tempo, né? O Pai gera o Verbo, sua imagem perfeita, o Verbo coeterno ao Pai, consubstancial ao Pai, e do amor entre ambos, do Pai e do Filho, né, procede o Espírito Santo. As 3 pessoas divinas. São consubstanciais, co-iguais, co-onipotentes e coeternos. Único princípio do universo, criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, espirituais e materiais, que com sua força onipotente, desde o princípio do tempo, criou do nada uma e outra criação, a espiritual e a material, isto é, a angelical e a mundana, e depois a humana, de algum modo comum a ambas, constituída de alma e corpo. Então aqui é um fragmento importante para nós nesta aula. Né? Deus, que é eterno, né? A Santíssima Trindade, criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Deus criou todas as coisas, as espirituais e as materiais. Com sua força onipotente, desde o princípio do tempo, criou a partir do nada uma e outra criação, a espiritual e a material, a angelical e a mundana. Então, o magistério da Igreja nos afirma que Deus criou a partir do nada
as substâncias imateriais, os anjos, e a matéria, né? A criatura mundana, a criatura material. E depois disso, Deus criou o ser humano. Então, o que o magistério da igreja afirma, Santo Tomás também o explica muito bem na Suma Teológica. No tomismo, na Suma Teológica, Santo Tomás ensina que Deus cria simultaneamente, ao mesmo tempo, os anjos, o céu empíreo, onde habitam os anjos, a matéria informe e o tempo. Só depois Deus cria o ser humano, o que aqui também o magistério da igreja nos ensina, né? O ser humano, criado por Deus, traz em si, de algum modo, algo comum a ambas criaturas, a criatura espiritual e a criatura material. Por isso que alguns teólogos, como por exemplo o padre Adolfo Tanqueray, o próprio padre Antônio Rui Marim, usam a expressão de que o ser humano é como que um microcosmos, né? Porque nós trazemos em nossa natureza algo que é comum aos seres, aos entes dos graus inferiores, né? Nós temos em nossa natureza humana a matéria, carne e ossos. Nós temos em nossa natureza as funções vegetativas, como também as plantas o têm. Nós trazemos em nossa natureza as funções sensitivas, como os animais o têm. E nós temos em nossa natureza humana uma alma imaterial, inteligência, vontade, memória, livre-arbítrio, como os anjos o têm. Então, o padre Adolfo Tanqueray e outros teólogos usam essa expressão: o ser humano é como que um microcosmos. Nós trazemos em nossa natureza, né, traços, características em comum com os graus de ser inferiores a nós, mas também com os seres que estão acima de nós ontologicamente, né, a nível do ser. A afirmação, o parágrafo conclui dizendo: o diabo e os outros demônios foram criados por Deus naturalmente bons, mas por si mesmos se transformaram em maus. Já o homem pecou por sugestão do diabo. Então esse final desse parágrafo tem muito a ver com o curso de Santo Agostinho, que estamos tendo de terça-feira, o livre-arbítrio, né? Aqui também o magistério da igreja nos ensina: o demônio, o diabo e os seus maus anjos, os demônios, não foram criados por Deus maus, né? Deus não criou nenhuma substância má em si mesma. Tudo aquilo que Deus criou, Deus fez bom. O autor sagrado, no livro do Gênesis, vai nos ensinar que Deus olhou para tudo aquilo que havia criado e exclamou: é isso que tudo é muito bom. Também os demônios foram criados por Deus como anjos bons, mas porque dotados de livre-arbítrio decidiram pecar contra Deus, né? E assim não realizaram a sua natureza, mas perverteram a sua natureza, tornaram-se maus por livre iniciativa, né? Então o diabo e os outros demônios foram criados por Deus com natureza boa, mas por si mesmos se transformaram em maus. E o homem pecou por sugestão do diabo. Um primeiro fragmento, então, de um texto do Magistério da Igreja. Um segundo fragmento, citado pelo padre Antônio Rui Marim, é do Concílio Vaticano I. Na versão nova do Benziger, isto é parágrafo 3002. Esse texto também foi enviado a vocês via WhatsApp, né? Então aqui nós temos um texto do Concílio Vaticano I, da terceira sessão do Concílio Vaticano I, é a Constituição Dogmática Dei Filius, portanto o que está aqui é dogma, é verdade de fé irrevogável, né? Este concílio foi celebrado sob o pontificado do Santo Padre Papa Pio IX, né? E foi celebrado entre as datas de 8 de dezembro de 1869 a 20 de outubro de 1870. Lemos há pouco um texto do século XIII, mais antigo, e agora vamos ler um texto do século XIX, mais próximo de nós, né? Eu vou direto ao parágrafo 3002. O texto diz: este único e verdadeiro Deus, por sua bondade e força onipotente, não para aumentar a sua beatitude ou para adquiri-la,
mas a fim de manifestar a sua perfeição pelos bens que prodigaliza às criaturas, por libérrimo desígnio, criou simultaneamente, desde o início do tempo, do nada, ambas as criaturas, a espiritual e a corporal, isto é, a angelical e a mundana, e em seguida a humana, de algum modo comum a ambas, constituída de espírito e corpo. Então aqui o Concílio Vaticano I faz uma citação do Concílio Latrão, do quarto Concílio Latrão. Então Deus, quando cria todas as coisas, Deus não criou todas as naturezas a fim de aumentar a sua beatitude ou para adquiri-la. Deus é onipotente, onisciente, onipresente, Deus se basta a si mesmo, e nada do que fez, nada do que criou aumenta a sua glória, né? Ele já é completo, sem a necessidade de criar nada. Se Deus cria algumas coisas, se Deus cria as naturezas, é para manifestar a sua perfeição, né? E prodigalizar às criaturas o seu amor. Deus cria todas as coisas na sua liberdade. E Deus criou simultaneamente, diz o texto, ambas criaturas, a espiritual e a corporal, os anjos e a matéria, e depois, em seguida, Deus criou o homem. Muito bem. Temos aqui então dois textos do Magistério da Igreja, que são usados como fundamento, provas, né, da existência dos homens. Uma pergunta, professor. Sim. No quarto Concílio de Latrão, falando que combater uma heresia, e aí se tornou dogma com isso. Exato. Aqui no quarto Concílio de Latrão, o Concílio, o Magistério da Igreja, está se pronunciando contra, né, os albigenses e os cátaros. Né? Portanto, está combatendo, de fato, uma heresia. No Concílio Vaticano I, o Concílio Vaticano I combate, sobretudo, os racionalistas. Né? Os racionalistas são os grandes interlocutores aqui, no século XIX, né? Que queriam esvaziar os conteúdos da fé e interpretar até mesmo os dados de fé de maneira puramente irracional. É isso. Tá certo? Muito bem. Então, as Sagradas Escrituras, o texto do Magistério que vem em prova da existência dos anjos, e por fim, o Padre Antônio Rui Marim, no final da página 365, vai nos apresentar a razão teológica. Um terceiro fundamento para provar a existência dos anjos. Então diz o texto: temos dito muitas vezes que a razão teológica não pode demonstrar a existência daquelas realidades cujo conhecimento chegará a nós unicamente por via da divina revelação. Pode tão somente expor argumentos de conveniência para fazer ver a veracidade e beleza do que se nos revela e sua perfeita harmonia e congruência com os dados da razão. Eis aqui alguns desses argumentos de congruência. Primeiro deles: para a perfeição do universo se requer certa graduação nas criaturas, que se aproxime cada vez mais da infinita perfeição de Deus, Criador de todas elas. E vemos que existem criaturas que se parecem a Deus unicamente no existir, como as pedras, são os entes inanimados, outras no viver, como as plantas e os animais, né? São os vegetais, os animais, outras no entender imperfeitamente como o homem. Parece, pois, natural que existam outras criaturas puramente espirituais e perfeitamente intelectivas, os anjos, né? Que se pareçam a Deus, que se pareçam com Deus da maneira mais perfeita na qual podem parecer-se as criaturas. Esse é o primeiro argumento. Se nós enxergamos nas criaturas graus, níveis de ser, algumas naturezas possuem mais do ser, mais da imagem de Deus do que outras.
Assim, os entes inanimados ocupam um grau ínfimo, um grau inferior da natureza dos seres, como as pedras. As plantas estão acima, porque as plantas, além de terem matéria, têm vida, funções vegetativas. Os animais estão acima, porque além de terem matérias e funções vegetativas, têm sentidos. O homem está acima, porque além de ter matéria, carne e ossos, funções vegetativas e sensitivas, tem uma alma racional, imaterial e subsistente, né? Imortal, portanto. E acima dos homens deve existir naturezas que se assemelhem mais a Deus, portanto têm uma dignidade maior. E esse é um argumento teológico, né, que aponta para a existência dos anjos. Bem. Um segundo argumento que aponta para a existência dos anjos é este. Pode-se dizer que o homem é um microcosmos, ou seja, um resumo e compêndio do universo, porque existe como os minerais, vive como os vegetais, sente como os animais, entende como, né? Sem os anjos faltaria termo de comparação entre os seres criados. Logo, parece que devem existir os anjos. Estas razões, repetimos, não são demonstrativas, mas, conhecida a existência dos anjos por divina revelação, mostram a beleza e a harmonia do universo criado, coroado por espíritos angélicos. Então, assim quis Deus que fossem as obras criadas, as naturezas criadas por Ele, né? Se encaixassem dentro de uma hierarquia, graus de ser, e aqui nós podemos vislumbrar a perfeição, né, das coisas criadas por Deus. Muito bem. Terminamos então esse ponto que trata da existência dos anjos. Vamos entrar agora no número 2, ainda no artigo 1º, né? O número 2 versa sobre a origem dos anjos. E aqui nós temos, a partir do parágrafo 344, algumas conclusões. O Padre Antônio Rui Marinho vai nos apresentar 2 conclusões sobre a origem dos anjos. Ou melhor, 3 conclusões acerca da origem dos anjos. Então ele diz: vamos expor a doutrina sobre a criação dos anjos em algumas conclusões breves e simples. Né? Então, qual é a primeira conclusão acerca da origem dos anjos? É esta: os anjos foram criados por Deus. Então, essa é uma verdade de fé. Essa é uma verdade dogmática. Né? É uma verdade de fé indubitável. Né? Os anjos foram criados por Deus. E os anjos foram criados por Deus a partir do nada. A expressão latina para isto é ex nihilo, né? A partir do nada. Os anjos, portanto, não foram criados a partir da substância divina. Né? Os anjos foram criados a partir do nada, são, portanto, seres imortais, imateriais, né? Tem começo, mas não tem fim, como a alma humana. Não são, portanto, consubstanciais a Deus, não foram feitos da mesma substância de Deus e não são coeternos, né, com Deus. Passaram a existir a partir do momento em que foram criados. Antes disso não existiam. Portanto, podemos afirmar que os anjos são seres, substâncias que estão também no tempo. São entes temporais. Os anjos são entes, substâncias, naturezas temporais. No entanto, né, os anjos não estão no tempo material como nós. Os anjos estão num tempo intermediário, que Santo Tomás vai chamar de Evo. Esse tempo intermediário está justamente entre a eternidade de Deus e o tempo material, que é o nosso. Né? Falamos que os anjos estão em um certo tempo, porque uma vez que possuem essas potências de inteligência, vontade e memória, livre-arbítrio, os atos da inteligência e da vontade se sucedem e, portanto, podemos marcar um antes e um depois. É um tempo imaterial
Né? Tempo imaterial. Então os anjos foram criados por Deus. Eis aqui as provas, parágrafo 344. Né? A Sagrada Escritura, né, o diz expressamente em diversos lugares. Então, o padre Antônio Rui Marinho vai citar Neemias 9, versículo 6. Tu, ó Yahvé, és único. Tu fizeste os céus e os céus dos céus, e toda a sua milícia, e os exércitos dos céus te adoram. Né? Então, que os anjos foram criados por Deus está aqui nas Sagradas Escrituras, Neemias 9, versículo 6. Tu, ó Yahvé, és único. Tu fizestes os céus e os céus dos céus. Né? Ou seja, foi Deus quem fez, foi Deus quem criou. Então, o primeiro versículo das Sagradas Escrituras, que prova a origem dos anjos, de onde vieram. O segundo versículo, o segundo texto sagrado, está na carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Texto que diz: porque nele, no Verbo, foram criadas todas as coisas do céu e da terra, as visíveis e as invisíveis, os tronos, as dominações, os principados, as potestades. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Então, um texto do Antigo Testamento, Neemias, um texto do Novo Testamento, Colossenses. Então, as Sagradas Escrituras. Além desse texto, nós poderíamos citar vários outros, mas um texto sobre a origem dos anjos muito interessante está no livro do Gênesis. Gênesis 1, versículo 1. É um texto clássico, né, que foi pensado, refletido. Vários padres da igreja fizeram uma exegese desses versículos, os primeiros versículos do Gênesis. Santo Agostinho é um exemplo, na Cidade de Deus. No versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis está dito, né, no princípio Deus criou o céu e a terra. Né? Ora, a terra estava vazia e vaga, as trevas cobriam o abismo, e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Agora, o interessante aqui, no versículo 1 está dito, no princípio Deus criou o céu e a terra, mas é no versículo 6 que o geógrafo, o autor sagrado, vai dizer: Deus disse, haja um firmamento no meio das águas, e que ele separe as águas das águas, e assim se fez. Deus fez o firmamento. Então, Deus criou o firmamento, né? Mais à frente, no versículo 6, por que então, antes de criar o firmamento, o autor sagrado nos ensina que no princípio Deus criou o céu e a terra? Santo Agostinho e São Tomás de Aquino concordam em afirmar que aqui está a criação dos anjos, nas Sagradas Escrituras. In principio fex Deus caelum et terram, é o texto da Vulgata. No princípio. Qual princípio? Se Deus é eterno e nele não há princípio, este princípio da criação é o verbo pelo qual o Pai cria todas as coisas. Então, no verbo, o Pai criou o céu, os anjos e a terra, a matéria informe, a qual Deus dará as formas, para depois criar todas as coisas e, por último, criar o homem. Então, percebem que as exegeses dos santos doutores, os textos das Sagradas Escrituras e a voz do magistério se encaixam perfeitamente, não são contraditórias. Esse é um texto bem interessante. Mas continua então o Padre Antônio Rui Marinho: o magistério da Igreja definiu expressamente nos trechos já citados do Quarto Concílio de Latrão e Vaticano I. A razão teológica, escutemos o simples raciocínio de Santo Tomás. Então, a exposição do Padre Antônio Rui Marinho sempre vai seguir essa ordem, né? Ele vai citar as Sagradas Escrituras, vai citar o Magistério da Igreja, vai citar Santo Tomás, né? Um santo doutor. Então, aqui ele está fazendo uma citação
do Compreender Teologia, da Suma Teológica, né? Da primeira parte, questão 50, onde São Tomás diz o seguinte: é necessário dizer o mesmo acerca dos anjos, que tudo o que não é Deus foi criado por Deus, porque somente Deus é seu próprio ser, e em todas as demais coisas, e todas as outras coisas, o ser se difere da essência, como já demonstramos mais acima. Logo, é evidente que só Deus é ser por essência, e que todas as outras coisas são seres por participação. Mas tudo o que é por participação tem por causa o que é por essência, como toda ignição tem por causa o fogo. Logo, é necessário que os anjos tenham sido criados por Deus. Vamos explicar isso. Santo Tomás ensina que só existe uma causa de todas as coisas. E esta causa primeira de todas as coisas que existem é Deus. Ele é a substância primeira. Como dizia Aristóteles na metafísica, ele é o motor imóvel, né? Aquele que move tudo sem ser movido por ninguém. Deus é a causa primeira de todas as coisas. Tudo aquilo que existe e não é Deus só pode ter sido criado por Deus. Somente Deus tem o ser em máximo grau. Por isso que a tradição agostiniana e tomista vai dizer que Deus é o sumo bem. Em Deus, nós temos um ser em máximo grau, porque Ele é eterno, imutável, imperecível. Todas as criaturas não são eternas, foram feitas a partir do nada. Então, na natureza de todas as criaturas, nós temos um elemento, dois elementos, o elemento do nada e o elemento do ser. Por isso, todas as criaturas precisam aperfeiçoar-se, trazem nas suas naturezas essa mescla do nada de onde vieram e do ser que lhes foi dado por Deus. Assim são os anjos. Os anjos, portanto, são criaturas, foram feitos por Deus, foram criados por Deus. Essa é a explicação da primeira conclusão aqui, no segundo ponto do primeiro artigo do capítulo 3. Segunda conclusão. Vimos que os anjos foram criados por Deus. Na segunda conclusão, o padre Antônio Rui Marinho afirma: os anjos não foram criados ab eterno, posto que houve um momento em que não existiam. Então, os anjos, uma vez que foram criados, não são coeternos com Deus, porque foram feitos a partir de um dado momento, antes do qual não tinham ser. Essa é a segunda conclusão acerca da origem dos anjos. Então, acerca da origem dos anjos, nós podemos afirmar o quê? Foram criados por Deus e foram criados a partir do nada. Não são coeternos. É o parágrafo 345. O insinua ou explica com bastante claridade as Sagradas Escrituras, falando nos provérbios a divina sabedoria que diz de si mesmo. Então agora é uma citação do texto sagrado, Provérbios 8, versículo 22 a 27. Deu-me Yahvé o ser no princípio de seus caminhos, antes de suas obras antigas. Desde a eternidade fui eu ungido, desde as origens, antes que a terra fosse, quando fundou os céus, ali estava eu. Ora, nesse texto de Provérbios, é a sabedoria quem está falando. A sabedoria é o Verbo. A sabedoria é a segunda pessoa da Trindade. A sabedoria é Cristo. É por isso que no prólogo do Evangelho de São João, no capítulo 1, São João vai dizer que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, veio para os que eram seus, e os seus não o reconheceram, não o receberam. Por quê?
Porque o Verbo já estava presente ao longo da história da salvação em todo o Antigo Testamento. Foi o Verbo de Deus pelo qual tudo foi criado, é o Verbo de Deus que falou pelos profetas. Não é? Por isso que se os judeus estivessem em comunhão com Deus, de fato, reconheceriam o Verbo encarnado. São João vai dizer no prólogo do seu Evangelho, no capítulo 1, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, veio para os que eram seus e os seus não o reconheceram. Não é? Prova disso é esse texto de Provérbios, onde a sabedoria, o Verbo, segunda pessoa da Trindade, está dizendo: deu-me Yahvé, o Pai, deu-me o ser no princípio de seus caminhos, antes de suas obras antigas. Desde a eternidade fui eu ungido, o Verbo, segunda pessoa da Trindade. Não é? Desde a eternidade fui eu ungido, desde as origens, antes que a terra fosse. Quando fundou os céus, ali estava eu. Ou seja, aqui nós temos um texto fundamental para o dogma da Trindade. O Verbo foi gerado pelo Pai antes que todas as criaturas fossem feitas. Então só Deus é eterno e todas as criaturas receberam o ser em dado momento. Não é? Todas as criaturas, não é, foram feitas a partir do nada e nenhuma das criaturas é coeterna com Deus. Qual é a citação, Lúcio? É a citação de Provérbios 8, 22 e 27. É a sabedoria personificada. É o Verbo quem fala aqui. É o Cristo quem fala aqui. Logo, houve um momento, segundo nossa maneira de conceber as coisas, em que existia unicamente a divina sabedoria antes da criação do universo. Então, quer dizer, antes, e esse antes vai entre aspas, antes da criação de todas as coisas, não havia o tempo, então não podemos usar essa expressão antes, mas é a única que nós temos humanamente para explicar a teologia do dogma trinitário. Antes de Deus criar todas as coisas, antes entre aspas, não havia tempo, só havia a eternidade. E esse havia também vai entre aspas, porque só Deus tinha o ser. Nenhuma criatura existia. Todas as criaturas foram feitas por Ele. Talvez o dogma da Trindade seja um dos mais difíceis de explicar. São Tomás abre a Suma Teológica com este dogma. De novo vai repetir o Padre Antônio Rui Marinho os textos do Denzinger para provar, e vai citar Santo Tomás de Aquino, dizendo que Santo Tomás raciocina da seguinte maneira para provar que os anjos não são coeternos. Então diz Santo Tomás: só Deus Pai, Filho e Espírito Santo são eternos. É este um ponto que a fé católica tem por indubitável, e toda doutrina que se oponha deve ser descartada como herética, como heresia. De fato, de tal maneira produziu Deus as criaturas que as fez a partir do nada, isto é, depois que haviam sido nada. Então os anjos foram criados por Deus a partir do nada, não são coeternos. Como já vimos, o doutor Angélico admite a possibilidade da criação ab eterna, se Deus assim houvesse querido. Mas a divina revelação nos diz que Deus criou o universo no tempo, como também vimos, e por isso Santo Tomás rejeita de fato tudo que pudesse ter ocorrido. Então, Santo Tomás diz: se assim fosse da vontade de Deus, Deus poderia ter criado os anjos coeternos a Ele, porque Deus é onipotente. Mas a revelação divina nos ensina que Deus criou os anjos a partir de um momento, no tempo. Portanto, nós já temos essa questão resolvida. É a verdade de fé que os anjos não são coeternos, foram criados a partir de um momento. Pois bem. E a terceira conclusão acerca da origem dos anjos é parágrafo 346. A terceira conclusão nos diz o seguinte:
os anjos foram criados juntamente com o mundo corpóreo e antes que o homem. Essa é a sentença mais provável. Então, as duas primeiras conclusões são verdades de fé, dogmáticas. Os anjos foram criados por Deus e não são coeternos. Essas duas conclusões são verdades de fé indubitáveis, são dogmáticas. A terceira conclusão, que os anjos foram criados simultaneamente com o mundo corpóreo e antes do homem, é uma sentença provável. Não é dogma, mas é a sentença mais provável a qual a razão teológica pode chegar. Então ele vai explicar da seguinte maneira essa terceira conclusão. Sobre esta conclusão temos que advertir o seguinte: não há nenhum texto na Sagrada Escritura que resolva esta questão de uma maneira clara e conclusiva, definitiva. Segundo, os santos padres estão divididos. A maioria dos padres gregos e alguns latinos opinam que os anjos foram criados antes que o mundo material. Então, alguns padres da igreja afirmam que os anjos, substâncias imateriais, foram criados antes da matéria informe, antes de qualquer criatura corporal. A maioria dos latinos, em contrapartida, dos padres latinos, em contrapartida, pensam que foram criados juntamente com o mundo material e antes que o homem, que, segundo Gênesis, foi criado no sexto dia, ou seja, no final da criação do mundo. Gênesis 1, 26. Então, enquanto alguns padres gregos e poucos latinos opinam que os anjos teriam sido criados antes da matéria, outros padres da igreja, latinos, afirmam que os anjos foram criados simultaneamente, ao mesmo tempo que a matéria corporal. Assim é Santo Agostinho. Assim é Santo Tomás, que vai concordar e inclusive citar Santo Agostinho. Mas nós temos teólogos, padres da igreja, que se dividem nessa questão. Terceiro, o quarto concílio de Latrão e o Vaticano I declararam, como já vimos, que juntamente, simultaneamente, desde o princípio do tempo, criou do nada a uma e outra criatura, a espiritual e a corporal, isto é, a angélica e a mundana, e logo a humana. Mas alguns dos melhores intérpretes parece que na mente dos padres conciliares, que a mente dos padres conciliares foi definir unicamente que as coisas foram criadas por Deus a partir do nada, no princípio do tempo, sem que possa insistir-se demasiado na expressão juntamente, que poderia significar de igual maneira, não de outro modo. Então, a interpretação que alguns teólogos têm dos próprios textos do magistério não fecha a questão. E aí eu vou dar uma opinião minha. Eu, pessoalmente, lendo os textos que foram citados aqui, do quarto Concílio de Latrão e do Vaticano I, penso que a interpretação mais correta dos textos seja chegar à conclusão de que Deus criou simultaneamente anjos e a matéria. Mas outros teólogos não concordariam comigo. Outros teólogos, ao investigar os textos originais, porque nós lemos a tradução para o português, ao investigar os textos originais que estão em latim, outros teólogos argumentam contrariamente. Que os concílios não quiseram, que os padres conciliares não quiseram dizer simultaneamente, mas haveria margem para afirmar que os anjos foram criados primeiro e depois a matéria informe. Há uma controvérsia aqui. Santo Tomás e a tradição tomista crê que é mais provável a opinião que nós recolhemos na conclusão supracitada, raciocinando do seguinte modo. Acerca disto, agora é uma citação de Santo Tomás, acerca disto encontramos nos santos doutores duas opiniões. Mas a que parece mais provável
é que os anjos foram produzidos juntos com as criaturas corporais. A razão disso é porque os anjos são uma parte do universo, já que eles sozinhos não constituem um universo à parte, mas que tanto eles como as criaturas corporais se reúnem para constituir um só universo, um único cosmos, no qual aparece claramente na ordem das criaturas, na ordenação de umas criaturas a outras, o que constitui o bem do universo. Mas como nenhuma parte é perfeita se está separada do todo, não é provável que Deus, cujas obras são perfeitas, criasse por separado a natureza angélica antes das outras criaturas. Então, São Tomás argumenta da seguinte maneira: se os anjos não constituem um universo à parte, se os anjos fazem parte do cosmos criado por Deus, do universo criado por Deus, ora, é mais razoável pensar que Deus criou os anjos ao mesmo tempo que a matéria, porque as criaturas, as naturezas espirituais e corporais fazem parte de um mesmo universo. Portanto, em Deus, cujas obras são perfeitas, é mais razoável pensar que Ele tenha criado simultaneamente anjos e matéria do que primeiro anjos e depois matéria. Muito bem. Essa, então, é a terceira conclusão. Para resumir, então, nós acabamos de falar sobre a origem dos anjos. Apresentamos 3 conclusões. Sobre a origem dos anjos, nós podemos afirmar com certeza 2 coisas: que foram criados por Deus, que foram criados a partir do nada, não são coeternos a Deus, são temporais. Essas 2 conclusões, nós temos a certeza de fé, a certeza dogmática, a certeza do magistério. Uma terceira conclusão a respeito da origem dos anjos é esta: que os anjos foram provavelmente criados simultaneamente, ao mesmo tempo que a matéria, mas isso não é uma certeza dogmática. Os teólogos estão divididos aqui. E o padre Antônio Rui Marim, como é tomista, afirma a conclusão a qual Santo Tomás vai chegar na Suma Teológica, e que eu, pessoalmente, aí é a opinião minha, concordo, acho que faz mais sentido. Muito bem. Falamos então sobre a existência, falamos sobre a origem, e agora vamos falar sobre o número dos anjos. Quantos anjos existem? Miríades de miríades. Milhares de milhares. É o número 3 da exposição aqui do artigo 1 do padre Antônio Rui Marim. Isso é página 368, parágrafo 347. O número dos anjos. Com relação ao número dos anjos, nada podemos afirmar com certeza, posto que as Sagradas Escrituras não dizem nada em concreto. Os concílios silenciam esta questão, os santos padres se dividem em multidão de opiniões, e a razão natural nada pode determinar por sua própria conta. A razão natural sem a revelação não chega a lugar nenhum. Porém, podemos chegar com bastante probabilidade às seguintes conclusões. Então, aqui nesse número 3 do artigo 1, onde o padre Antônio Rui Marim vai falar sobre o número dos anjos, nós temos 2 conclusões. A primeira: o número dos anjos é grandíssimo, é enorme. Existem muitos anjos. Não dá para afirmar um número, mas dá para ter certeza, uma certeza provável, de que são muitos os anjos criados por Deus. Segue o padre Marim. As Sagradas Escrituras, sem precisar o seu número exato, fala de uma multidão de espíritos angélicos. Vejamos alguns textos. O texto de Daniel, capítulo 7, versículo 10, diz o seguinte:
e lhe serviam a Deus milhares de milhares e lhe assistiam milhões de milhões. Há muitos anos. Segunda citação, Lucas 2, versículos de 13 a 14. Nesse instante se juntou com o anjo uma multidão do exército celestial que louvava a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Nascimento do Cristo. Então, quer dizer, se juntou-se ao anjo uma multidão do exército celestial, nós podemos chegar à certeza de que existem muitos anjos. Mateus 26, 53. Crês que não posso rogar a meu Pai? Crês que não posso rogar a meu Pai e que Ele me enviaria logo mais de 12 legiões de anjos? A pergunta que Cristo retruca a Pedro. Então, quer dizer, se Jesus quisesse, Ele poderia pedir ao Pai para que Ele enviasse mais de 12 legiões de anjos, é porque existem muitos anjos. E por fim, Apocalipse 5, versículo 11. Vi e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos viventes e dos anciãos, e era um número de miríades de miríades e de milhares de milhares. Então, quer dizer, nós podemos chegar à conclusão certa de que existem muitos anjos, mas nós não conseguimos precisar o número de quantos anjos existem. Sabemos que os anjos são seres pessoais, numericamente distintos uns dos outros, e especificamente distintos uns dos outros. Ou seja, cada anjo é um anjo, como cada ser humano é um ser humano diferente numericamente uns dos outros. Além disso, os anjos são especificamente, cada anjo tem a sua espécie, distinta um do outro. Nós, embora sejamos seres humanos numericamente distintos uns dos outros, somos da mesma espécie. Os anjos não, os anjos são distintos numericamente e especificamente, e são muitos, milhares de milhares. Se tem muito anjo, tem muito demônio. Então, nós podemos arriscar a fazer um censo a partir do texto de Apocalipse, Relação de 1/3 para 2/3. Exato. Então teriam caído em torno de 1/3 dos anjos criados por Deus. Em outras palavras, teriam pecado contra Deus cerca de 1/3 dos anjos criados por Ele, que se tornaram demônios. Esse é o único número que existe. Além do número um tempo, meio tempo. Exato. Ele faz referência a número. Exato. Esse é bem claro, 1/3. Exato. Então, quer dizer, nós sabemos que existem muitos demônios, mas é certo que existem muito mais santos anjos do que demônios. 2 para 1. Cada demônio tem 2 anjos. Nós poderíamos nos arriscar a fazer essa afirmação. Tem base para isso. Mas também os teólogos se dividem aqui. E também os anjos é um número fixo. Sim. São Foram limitados. criados de uma vez e naquela quantidade. Eles não são criados assim. Nasce uma alma humana, tem um anjo que nasce junto. Não é assim. Exato, não é assim. Perfeito. Tem gente que acha que é assim. Perfeito. Bem colocado, Porque, de fato, os anjos foram criados por Deus, todos eles, ao mesmo tempo, simultaneamente. Diferentemente acontece com os seres humanos, que ao longo da história vão nascendo. Então, quer dizer, quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, é nesse instante que Deus cria, a partir do nada, uma alma e a infunde no corpo. Então, os homens todos não foram todos criados por Deus simultaneamente. Nós podemos falar de uma história. Ao longo do tempo, Deus vai criando as almas a partir do nada e infundindo-as nos corpos. Agora, os anjos não.
em um instante, Deus os criou todos os que existem, né, ao mesmo tempo. Os anjos não podem ser pais e mães de outros anjos. Os anjos não geram outros anjos, porque não está na sua natureza fazê-lo. Deus não os criou com essa capacidade na sua natureza. Tem algumas denominações, acho que protestantes, que pensam assim, sobre os anjos. Que surge anjo a cada... Um ser humano surge, Deus também cria um anjo. Pois é, isso está errado. A fé católica nos ensina que os anjos da guarda foram criados por Deus simultaneamente a todos os outros, e a partir do momento que surge um ser humano, que o óvulo é fecundado, é a partir desse instante que Deus designa um anjo, né, para tomar conta daquele ser humano que surgiu. Né? Eu acho que quando... Ele pode pegar não existe isso. Essa é uma questão difícil de responder. Né? Já surgiu essa pergunta em outros contextos. Né? Os teólogos também se dividem aqui. Então, a pergunta é a seguinte. Né? Ora, os anjos da guarda, quando a pessoa nasce, ele é designado para tomar conta daquela pessoa. Né? Agora, quando a pessoa morre, o anjo da guarda dela é designado por Deus para tomar conta de outra pessoa que está nascendo, ou cada pessoa tem um anjo e o anjo é único para aquela pessoa? Ainda depois que morreu, esse anjo não vai ser anjo da guarda de outro. Né? Difícil dizer, não há uma resposta. Aqui também os teólogos se dividem. O magistério da igreja, e isso está no catecismo, o magistério da igreja ensina, desde o instante da fecundação, todos os seres humanos têm um anjo da guarda. Mas este anjo da guarda, nós não sabemos se quando esse sujeito morrer vai assumir a guarda de outra pessoa ou não. É um mistério. Eu não me arriscaria a chegar em nenhuma conclusão, é difícil dizer. É um mistério. Né? Nós o saberemos na visão beatífica, né? Dentre tantas outras coisas. Né? Tem uma questão, eu até anotei a citação, que está na Suma. São Tomás diz que desde quando a gente recebe, né, existe a designação do anjo da guarda, em que na condição da salvação em si, que vai existir para a condição do céu o anjo correinante, também como o demônio que também está acompanhado na perdição. Né? Eu posso até achar na Suma. Depois eu envio no grupo, talvez. Legal. Mas está lá, São Tomás diz isso também. Eu achei muito interessante, porque se alcança o céu na bem-aventurança, o mesmo anjo da guarda será correinante com você, porém na perdição também existirá um demônio que te atormentará. É interessante. Né? O certo é isto: nós temos um anjo da guarda. Ele é designado por Deus desde o instante da fecundação até a nossa morte. Eu acho que até antes, viu, Everton? Porque Deus nos pensou antes da gente nascer, né? E Ele já deve ter pensado antes da guarda também. Sim, porque Ele é onisciente. Com certeza. Mas nós não podemos confundir a onisciência divina com a pré-existência da alma ou a pré-designação substancial. Não é nesse sentido. Isso. Mas como Ele nos pensou... Como Ele é onisciente. Ele já nos pensou antes da gente. Exato. Provavelmente Ele deve ter já designado já o anjo também, com certeza. Exato. Então, por exemplo, né, essa é uma questão que atormentou muito Santos Padres na história. Né? Podemos afirmar a pré-existência da alma? Né? Podemos afirmar que a alma existia antes do corpo? Né? Orígenes, por exemplo, vai enveredar por esse caminho, mas a sua doutrina foi condenada pelo magistério da igreja. Não há pré-existência das almas. Né? No único sentido, nós podemos afirmar que antes de Deus nos haver criado, nós já existíamos. Existíamos na mente divina. Então Deus, porque é onisciente, já nos conhecia desde a eternidade. Daí o sentido do Salmo 138, né? Desde o ventre de minha mãe tu já me conhecias, antes de que eu fosse gerado, né? Tu já me conhecias. Na mente divina, Ele nos conhecia, mas substancialmente
né? As almas não têm pré-existência. É no instante da fecundação que Deus cria e infunde as almas dos corpos. Então, na mente divina, na sua onisciência, ele já saberia qual anjo iria designar para as pessoas, para nós. Senão não é Deus, tem que ter poder total. Exato, ele é onipotente, Onipotente. onisciente. Né? Pois bem, então aqui nós temos algumas afirmações das Sagradas Escrituras para fundamentar a primeira conclusão. O número dos anjos é enorme, né? É muito grande, né? Existem muitos anjos. Os santos padres, tanto gregos quanto latinos, os santos padres, não sei se para todos essa expressão é clara, os padres da igreja, né? Os escritores eclesiásticos, dentre eles alguns santos doutores. Aqui nós temos a patrologia, né? A patrística grega e latim, né? Os santos padres, estes teólogos, tanto gregos como latinos, e quase a totalidade dos teólogos ao longo da história da igreja, creem que o número dos anjos é enorme, é muito grande. Como veremos em seu lugar, todos os homens têm o seu correspondente anjo da guarda, que pertence às hierarquias angélicas inferiores. Logo, indubitavelmente são muito mais os anjos que os homens. Há muito mais anjos que homens, posto que, além dos anjos da guarda, existem os das hierarquias superiores. Então, esse argumento é interessante. Aqui na lousa nós temos a hierarquia, as 9 ordens angélicas e as 3 hierarquias dos anjos. São anjos da guarda os seres espirituais da 9ª hierarquia. Então imaginem vocês quantas pessoas existem no mundo, existiram e vão existir. São anjos da guarda, ou seja, acompanham as pessoas. Um anjo da guarda acompanha cada pessoa. E esses anjos da guarda são da última ordem. Então, naturalmente, existem muito mais anjos do que homens, porque os anjos, os seres espirituais da 1ª até a 8ª ordem, não são anjos da guarda. Mas podem ser. Aí que está. A tradição da igreja... Então, existem textos da tradição da igreja que apontam para o fato de que São Gabriel seria anjo da guarda de Nossa Senhora, ele é um arcanjo. São Miguel seria o anjo da guarda de Cristo, sua natureza humana, né? São dados da tradição da igreja, né? Mas nós não temos textos das Sagradas Escrituras para provar isso. São elementos que estão aí e os teólogos refletem, né? Mas o que é certo é que anjos da guarda das pessoas comuns como nós, né? Vamos colocar nesses termos, são da 9ª ordem. Então, naturalmente, existem muito mais anjos do que homens, das hierarquias superiores. Nós somarmos as hierarquias superiores com as hierarquias inferiores, as ordens superiores com as ordens inferiores, nós vamos ter um número muito maior do que o número de seres humanos, né? Então esse é um outro argumento a favor da existência de um grande número de anjos. Há uma informação aqui, desde o nascimento do Homo sapiens, já existiram 108 bilhões de homens. Puxa. Pois é. Logo mais, nós vamos ver, o Padre Antônio Guimarães citar Santo Tomás, para dizer que muito provavelmente existem mais anjos do que homens ao longo de toda a história, porque os seres que são mais perfeitos, Deus os criou em mais número, em um número maior. Então, Santo Tomás seria dessa opinião. Existem mais anjos do que a somatória de todos os homens que já existiram ao longo da história e que ainda vão existir, né? Então, muitos, miríades de miríades, milhares de milhares, né? Essa é a primeira conclusão. A segunda conclusão, parágrafo 348. Provavelmente, o número de todos os anjos excede
ao de todas as espécies de todas as coisas materiais. Santo Tomás raciocina do seguinte modo, né? E aí daqui a pouco ele diz: a razão disto é porque, como o que principalmente quer Deus ao criar as coisas é a perfeição do universo, quanto mais perfeitas sejam as coisas, com maior prodigalidade são criadas por Deus. Mas assim como, tratando-se dos corpos, a grandeza se aprecia pela magnitude, quando se trata dos seres incorpóreos, pode apreciar-se pela multidão. Portanto, é razoável pensar que as substâncias imateriais excedem, por seu número, as materiais, quase sem comparação, incomparavelmente. Né? Então, com Santo Tomás, nós poderíamos afirmar que existem muito mais anjos do que homens, do que naturezas corpóreas, ao longo de toda a história, inclusive. Né? Milhões de milhões, sem podermos precisar o número exato. Pois bem, e aqui terminamos então o artigo 1º. O artigo 1º deste capítulo 3, sobre os anjos. Falamos então sobre a existência, falamos sobre a origem e o número dos anjos. E nós vamos agora entrar no artigo 2 deste capítulo 3, do Padre Antônio Rui Marinho. E aqui no capítulo 2 nós vamos falar sobre as hierarquias e os coros angélicos. E a partir de agora vamos usar esse esquema que está na luz, mais diretamente. As hierarquias e os coros angélicos. E parágrafo 349 do texto do Padre Antônio Rui Marinho. Ele diz: nos apressamos a advertir o leitor que a doutrina que vamos expor neste artigo não é de fé, né? Nem foi ensinada expressa ou formalmente pela Igreja. Tem, porém, um sólido fundamento na Sagrada Escritura e na tradição católica, e tem sido aceita comumente pelos teólogos. Rejeitá-la não seria, pois, uma heresia formal, mas sim uma manifesta e insensata temeridade. Porém, em sua exposição teremos muito cuidado em distinguir o certo do duvidoso, a doutrina comum das simples opiniões particulares dos teólogos e tratadistas. O que o Padre Antônio Rui Marinho está afirmando aqui? Que há uma diferença entre as verdades de fé dogmáticas e a especulação teológica. Tá certo? Há uma diferença entre as verdades de fé obrigatórias, dogmáticas, que a Igreja tem por certas e que aparecem evidentíssimas, né, nas Sagradas Escrituras. Há uma diferença entre isto e as conclusões às quais chegam os teólogos. Né? Então, existem algumas verdades obtidas por especulação teológica, por reflexão teológica, e que não foram proclamadas como dogma. Né? A hierarquia, ou as hierarquias dos anjos, os coros dos anjos, a classificação dos coros das hierarquias angélicas, é um resultado, um produto da reflexão teológica. Então, esse esquema que está na lousa não é dogma. Rejeitar este esquema não seria uma heresia formal, mas seria uma insensatez, uma temeridade, porque nós temos alguns fundamentos e nós temos santos doutores que pensaram muito para chegar a essas conclusões. É por isso que ao longo do texto do Padre Antônio Rui Marinho ele faz questão de, entre parênteses, ir afirmando, né, as conclusões que são de fé, são conclusões dogmáticas, e outras que são prováveis,
são conclusões às quais nós chegamos por uma reflexão teológica. Tá certo? Então, ele já se adiantou aqui a fazer essa distinção. Né? Por isso que não é fácil estudar angiologia. Né? Nós temos algumas verdades certas, mas nós temos também algumas deduções teológicas não dogmáticas. Né? Ele continua. Começaremos com uma simples noção prévia em torno da terminologia. A palavra hierarquia, do grego hieros, sagrado, e arché, poder ou princípio, né? A palavra hierarquia significa potestade sagrada. Se refere, por conseguinte, a todos aqueles que têm o mandato ou autoridade sagrada sobre os seus subordinados. Por expressão tanto abusiva, se aplica também aos que exercem a autoridade política ou militar. Né? Então, em uma hierarquia, nós temos alguns seres que estão acima de outros e exercem uma ordem, uma autoridade sobre outros. Isto é uma hierarquia. Então, se os anjos estão em uma hierarquia, alguns estão acima de outros. Alguns anjos mandam, iluminam outros anjos. Certo? Se entende por ordens ou coros angélicos os distintos graus que podem distinguir-se dentro das hierarquias angélicas, na forma que explicaremos mais abaixo. Na continuação, exporemos em forma de conclusões a doutrina comumente admitida entre os teólogos católicos. Então, aqui na lousa nós temos dois esquemas, né, que são os mais tradicionais possíveis, né, que são os mais aceitos ao longo da história da Igreja. Ali, à esquerda, nós temos a conclusão a qual chega a teologia de Santo Tomás, que segue a do Pseudo-Dionísio Areopagita. Então, o Pseudo-Dionísio Areopagita está no século IV. Santo Tomás está no século XIII. Pseudo-Dionísio Areopagita, o que explicávamos, né? Dionísio, segundo a tradição da Igreja, era um discípulo do apóstolo Paulo, que teria sido bispo de Atenas, um neoplatônico, né? Mas estudos mais recentes provaram que estes textos que chegaram até nós não são do século I, final do século I, início do século II, como a tradição dizia, e sim são textos do século IV. Então, o Dionísio, que seria autor destes textos, não poderia ter sido discípulo do apóstolo Paulo. Aí ficou então o nome Pseudo-Dionísio Areopagita. No entanto, a tradição ainda atribui estes textos, né, a uma teologia que viria da vertente paulina. Tá? Então, os textos dele não foram descartados, mas não são textos lá do século I ou início do século II, são textos do século IV. Dos textos do Pseudo-Dionísio, que Santo Tomás segue para refletir na Suma Teológica, e Santo Tomás cita literalmente alguns fragmentos do Pseudo-Dionísio, nós podemos extrair essa classificação. Então, as ordens angélicas, a palavra ordens é sinônimo para coros. Nós temos 9 ordens angélicas ou 9 coros angélicos. Mas os coros, as ordens, são distintas das hierarquias. As hierarquias são compostas por grupos de 3. Né? Então, segundo lá Santo Tomás, nós temos na primeira hierarquia os serafins, os querubins e os tronos. Seriam coros angélicos mais perfeitos, né? E que exerceriam um poder sobre os outros seres espirituais inferiores. Né? Serafins, querubins e tronos, seres espirituais da primeira hierarquia, estão em relação imediata com Deus.
Depois nós temos a segunda hierarquia, que é a intermediária, das dominações, virtudes e potestades. E por fim, a terceira hierarquia, os principados, os arcanjos e os anjos, que são seres espirituais que cumprem um mandato divino com relação ao mundo material. Estão ligados a nós. Tá? Aplicam-se às coisas individuais. Essa é uma classificação. Aqui à direita, nós temos uma outra classificação dos coros e das hierarquias feita por São Gregório Magno, né? Que nasceu no século V, morreu no século VI. Né? Então, um padre da igreja que está aí, século V, século VI. Né? Depois do Dionísio, antes de Santo Tomás, e aqui nós temos uma inversão. Na quinta ordem estariam os principados e não as virtudes. As virtudes na classificação de São Gregório estaria na sétima ordem e não os principados. Mas estas são as duas classificações mais aceitas ao longo da história da igreja. Existem outras, mas estas são as mais aceitas, né? E nós ficaremos com a classificação da tradição tomista, que tem ainda mais prestígio do que a de São Gregório, né? Ao longo da história da igreja. Dominações, virtudes, principados, é referente aos anjos maus ou não tem nada a ver? Não, aqui nós temos uma ordem... Uma referência de Paulo. Isso. Nós temos textos das Sagradas Escrituras com estes nomes, mas as Sagradas Escrituras não são claras ao designar como classificá-los, né? E aí o esforço teológico. Mas aqui nós temos as ordens dos santos anjos. Ordens e hierarquias dos santos anjos. Nós sabemos, e o Padre Antônio Forteia vai explicar isso, que no inferno existem também classificações. Tá? Existem classificações. Existem ordens ou coros, né? No inferno. Essa ordem foi antes da queda dos anjos, que existia, ou foi depois? Santo Tomás explica que há dois elementos para determinar uma ordem ou coro angélico: a natureza e o crescimento na virtude e no mérito. Dependeu dessas duas coisas, da natureza angélica e do quanto os anjos cresceram na graça, na virtude e no porque se ele era um serafim, classe serafim e decaiu também, dentro vai ter normalmente uma estrutura demoníaca. Exato. É certo que existe uma estrutura, uma hierarquia no inferno, mas nós não temos como afirmar com certeza se no inferno segue-se esta mesma classificação. Um paralelo. Exato. Que existem demônios que controlam outros, isto é fato, e isto aparece nos exorcismos. Tá? Existem demônios que controlam outros, que obrigam outros demônios a fazerem o que eles querem. Eu não diria iluminar, né? Mas nos santos anjos, né, os anjos das ordens superiores iluminam os anjos das ordens inferiores. Tá? É isso. No nosso drive, e eu também enviei a vocês por WhatsApp, nós temos essa tabela aqui, né? Essa tabela foi feita com base na Suma Teológica, a questão 108 da primeira parte. Então nós temos aqui o mesmo esquema que está na lousa, mas aqui a coisa está melhor explicada, né? Nós temos as funções que Santo Tomás vai descrevendo dos anjos de cada uma das ordens. Tá? Outra coisa importante e interessante a dizer sobre isso é que, uma coisa certa na teologia, nós sabemos que existem os céus. Né? Então, existem várias moradas no céu. O próprio Senhor diz isso no Evangelho, né? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eis que eu vou preparar-vos um lugar. Né? Depois virei buscar-vos. Né? Além disso, um texto bem interessante
é o texto do Evangelho de São Mateus, 22, versículo 30, no qual Nosso Senhor afirma que as almas, após a primeira morte, a separação da alma e do corpo, serão como os anjos no céu. Então, se nós pegarmos esse texto, né, do Evangelho de São Mateus 22, 30, é aquela discussão sobre a ressurreição dos mortos, né, contra os saduceus, que em dado momento Jesus vai dizer, né, no versículo 30, com efeito, na ressurreição, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, mas todos são como os anjos no céu. Os saduceus haviam questionado Jesus, né? Ora, a mulher que se casou com um homem, ele morreu, ela se casou com outro, ele morreu. Na ressurreição dos mortos, os saduceus não acreditavam na ressurreição, né? Então eles estão interpelando Jesus. O Senhor diz aí que haverá a ressurreição. Na ressurreição ela vai ser mulher de quem, né? E aí o Senhor nos ensina que na ressurreição, no céu, não haverá mais esses laços de esposo e esposa, pai, mãe, filho, filha. Seremos todos como os anjos nos céus. Então, as almas dos santos se encaixam nestas hierarquias. Vai afirmar Santo Tomás e também o Padre Antônio Rui Marinho. Os santos que estão no céu estão, por assim dizer, em estados distintos. Alguns santos, porque cresceram mais na graça, na virtude e no mérito, estão mais próximos de Deus, e essa palavra próximo vai entre aspas, porque não é uma proximidade que implica lugar, é uma proximidade que implica um estado, né? O Padre Antônio Rui Marinho, o próprio Santo Tomás de Aquino, vai dizer: algumas almas que entraram no céu, porque não cresceram tanto na caridade, não cresceram tanto na virtude e no mérito, estão abaixo dos anjos da nona hierarquia. Mas alguns santos estarão na sexta ordem, né? No sexto coro, junto com estes anjos, e outros seres humanos superarão a todos os anjos. Assim é a Virgem Maria. A Igreja nos ensina que a bem-aventurada Virgem Maria é rainha e senhora de todos os santos anjos e santos homens. Ou seja, a graça que foi dada a ela, o mérito dela é maior do que de todos os santos e de todos os anjos. Então a Virgem Maria está acima dos serafins. Né? Está acima dos serafins. Então, aqui, essa classificação das ordens angélicas e das hierarquias também revelam para nós, mostram para nós, apontam para o fato de que existem céus e os céus dos céus. Né? Cada hierarquia seria uma morada. Seria uma morada. Um grau de uma morada. Exato. Exatamente. São os graus dos céus. São as moradas dos céus. Vou ficar na Coab ali embaixo, né? É isso que vai explicar o Padre Antônio Rui Marinho na quarta conclusão. Espero que tenha um grau 10 ali para me ficar. Pertenceu, você está achando que você vai chegar? Isso se chegar. Eu espero que no purgatório também foi. O Padre Antônio Rui Marinho, no parágrafo 353, um pouco mais à frente, na quarta conclusão, vai afirmar: os bem-aventurados no céu serão colocados entre os coros dos anjos e, inclusive, podem passá-los. A Virgem Maria é este caso. Passou, né? Está acima de todos os santos anjos, na graça, na virtude e no mérito. Porque nós temos que entender que existem duas ordens. Existe a ordem da natureza e existe a ordem da graça. Né? Na ordem da natureza, nós temos uma classificação. Na ordem da graça, nós temos uma outra classificação. Na ordem da natureza, nós temos os graus de ser. Algumas naturezas têm mais do ser do que outras. Então, na ordem da natureza, a classificação é esta.
os entes inanimados, como a pedra, vegetais, animais, ser humano, anjos e Deus, né? Segundo a ordem da natureza. Então, na ordem da natureza, os anjos são superiores a qualquer homem, porque possuem uma inteligência, sobretudo, muito mais eficaz e penetrante do que qualquer inteligência humana. Todavia, nós temos uma outra ordem, e nela uma outra classificação, que é a ordem da graça. Então, se na ordem da natureza a Virgem Maria é inferior aos anjos, na ordem da graça a Virgem Maria é superior aos serafins, a todos os coros dos anjos, né? Então, na ordem da graça, como nós medimos, como nós classificamos as naturezas angélicas e humanas na ordem da graça? Pelo quanto cresceram na virtude, no mérito, na caridade, na santidade. Porque nós podemos crescer, né? Ao longo da nossa vida, nós vamos crescendo na graça, na virtude, no mérito. O Catecismo da Igreja vai explicar isso na terceira parte, quando falar da vida em Cristo, né? Nós podemos corresponder com a graça divina, né? Já com a graça atual nós podemos corresponder porque temos livre-arbítrio, né? E nós podemos renunciar ao pecado e crescer na virtude. E quanto mais crescemos na virtude, mais nos santificamos. Por isso nós podemos falar de santos, das quintas moradas, das sextas moradas, das sétimas moradas, usando a classificação exposta por Santa Teresa de Ávila no seu castelo interior. Mas ela não é a única que vai fazer esse esforço teológico de nos explicar o caminho, né, ascético e místico, o caminho da santidade. Então nós podemos crescer na graça, na virtude do mérito. Quanto mais nós crescemos, e é esta vida terrena o tempo oportuno para crescermos na graça, na virtude e no mérito. Quando morremos, acabou essa oportunidade, né? Quanto mais trabalhamos pela nossa santidade, pela nossa santificação, auxiliados pela graça de Deus, né, mais próximos estaremos de Deus no céu. Quanto mais crescemos no grau de caridade nessa vida terrena, mais próximos estaremos de Deus no céu. Mas essa proximidade não é espacial física, é uma proximidade de estado. Então, nós poderíamos ainda resumir esse quadro, né, e dizer que cada uma das ordens angélicas tem as suas virtudes. Então, a grande virtude dos serafins é a caridade. A grande virtude dos querubins é a sabedoria. A grande virtude dos tronos, a justiça. A grande virtude das dominações, a obediência. A grande virtude das virtudes, né, é a fortaleza. E assim por diante. Tá? E isto está aonde? Explicado aonde? Na questão 108 da primeira parte da Suma Teológica. E nós podemos ir além e afirmar que a Virgem Maria, né, a Santíssima Virgem Maria, que cresceu na graça, na virtude e no mérito, acima de qualquer anjo, portanto, na ordem da graça, ela é a primeira, não é? Por isso a Igreja presta um culto de hiperdulia à Virgem Maria. Nós não adoramos a Virgem Maria. A Igreja não presta um culto de latria, a adoração à Virgem Maria. A Igreja presta um culto de hiperdulia, muita veneração, ou a maior veneração, né, a ela. A Virgem Maria ultrapassa em caridade a todos os serafins. A Virgem Maria ultrapassa em sabedoria todos os querubins. A Virgem Maria ultrapassa em toda justiça os tronos. E assim por diante, a Virgem Maria ultrapassa em obediência a todas as dominações. Daí São Luís Maria Grimald de Montfort, Santo Afonso Maria de Ligório dizer que a bem-aventurada Virgem Maria é a criatura mais perfeita de Deus na ordem da graça. Ela é o paraíso de Deus. E a virtude número 1 de Nossa Senhora, que embasa todas essas, é a humildade.
É isso que fortaleceu as outras. É uma unidade. Daí a gente percebe a grande diferença, né, da resposta dada pela Virgem Maria ao arcanjo Gabriel do que Pedro disse a Jesus na última ceia, né? Quando o arcanjo Gabriel apareceu a Nossa Senhora e anunciou, né, que ela seria a mãe do Salvador, qual foi a resposta que ela deu? Faça-se em mim a tua palavra, a tua vontade. Serve quando dá certo. Ou seja, é a tua graça que agirá em mim. Quando Jesus, na última ceia, começa a dizer que ele haveria de ser entregue nas mãos dos judeus, que ele seria crucificado, o que Pedro responde? Senhor, eu vou contigo até a morte se for preciso. Eu vou com as minhas próprias forças contigo até a morte se for preciso. Horas depois estava Pedro negando o Senhor 3 vezes. Né? Então percebe? Né? A Virgem Maria ultrapassa em caridade aos serafins, ultrapassa em sabedoria os querubins, ultrapassa em justiça os tronos, ultrapassa em obediência as dominações e assim por diante. As virtudes da Virgem Maria ultrapassam todas as virtudes dos anjos dos 9 coros. Né? Faça-se em mim a tua vontade. A humildade. Ela simplesmente se abandonou, né, a ação da graça, à vontade de Deus. Né? Pois bem, então existem muitas coisas interessantes a serem afirmadas em torno a estas hierarquias. Né? Todavia, hoje, porque o nosso tempo já vai adiantado, nós vamos finalizar a aula por aqui. Mas fica então para nós pensarmos um pouco sobre isso. Não é um assunto fácil, né, de ser estudado, mas é muito interessante, muito instigante. Né? Na próxima aula, quarta-feira que vem, nós explicaremos um pouco melhor esta questão de como os céus se dividem, como existem céus, moradas nos céus, e as mesmas moradas, à semelhança das moradas que existem nos céus, nós temos as moradas do inferno. Né? Então existem almas e demônios condenados ao inferno que sofrem menos do que outros. Como existem santos anjos e santos homens no céu que têm uma visão beatífica mais perfeita do que outros. Todos têm a visão beatífica no céu, santos anjos e santos homens, mas uns têm uma visão beatífica mais perfeita do que outros. Veem mais da essência divina do que outros, e porque veem mais da essência divina do que outros, conseguem iluminar o intelecto dos que estão abaixo, nas moradas abaixo. Tá? Então, nos céus existem moradas e no inferno existem moradas. Uns são mais atormentados do que outros. Esse é o ponto. Né? Essa é a fé católica. Então, na próxima aula, nós vamos analisar a conclusão 1, a conclusão 2, 3 e 4. Que estão aqui no artigo 2, as hierarquias ou coros angélicos. Então, se alguém quiser adiantar a leitura em casa, pode ler dos parágrafos 349 até o parágrafo 353. Nós vamos analisar estes recortes em aula. Nós não vamos ler tudo que está aqui, nós vamos pular alguns trechos, mas quem quiser ler o texto na íntegra, em aula nós vamos trazer o que é mais importante. Vamos analisar primeiro as 3 hierarquias, depois os 9 coros ou ordens. Vamos analisar a distinção da classificação de São Gregório Magno e do pseudo Dionísio Areopagita, que Santo Tomás vai seguir. Feito isto, se ainda tivermos tempo hábil na próxima aula, nós vamos estudar a questão 61 da primeira parte da Suma Teológica, para tratar da criação dos anjos. Tá? Então nós vamos sair do texto do Padre Antônio Rui Marim e entrar no texto de Santo Tomás. São 5 artigos na questão 61. Se na próxima aula tivermos tempo hábil, já vamos fazer isso. Tá? Esse texto da questão 61 também está no Drive, o volume 2 da publicação da Loyola. Né? Está aqui. Quem quiser trazer os textos em aula, né, quer no celular, enfim, ou se quiser imprimir, seria interessante ter o texto em aula para acompanhar.
E uma última coisa, antes de encerrarmos, eu queria mostrar para vocês esse livro, Dionísio Pseudo-Areopagita. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse autor, eu indico este livro, Dionísio Pseudo-Areopagita, Mística e Neoplatonismo. Esse livro não traz os textos do Pseudo-Dionísio, mas é um livro escrito pelo professor Cícero Cunha Bezerra, que explica a construção filosófica e teológica deste autor. Então é um livro de introdução aos estudos deste padre da igreja. E aqui, na página 83 e nas seguintes, o professor Cícero vai começar a explicar a classificação das ordens angélicas segundo o Pseudo-Dionísio. Esse livro foi publicado pela Paulus, e é o único livro que eu conheço sobre o Pseudo-Dionísio em português. Não conheço mais nenhum, não é? Então, assim, se alguns autores são pouco conhecidos, né, como Santo Agostinho e Santo Tomás, outros autores são ainda mais desconhecidos do que estes, né? Assim é o Pseudo-Dionísio Areopagita, assim é Clemente de Alexandria, assim é São Jerônimo, São João Crisóstomo, Santo Anselmo de Cantuária. Eu citei alguns da Patrística, cito agora uns da Escolástica, Santo Anselmo de Cantuária, São Boaventura. São autores ainda mais desconhecidos por nós católicos, né, do que estes, né? Santo Agostinho e São Tomás. Nós temos um universo enorme, né, de autores, de doutores da igreja, de escritores eclesiásticos que não são mais estudados, né? Foram abandonados. E nós vamos passar a vida inteira e não vamos conseguir ler tudo, né? Porque são 2000 anos de história. Mas alguns autores são muito instigantes. É isso. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma observação, eu vou estar aqui no final da aula. Nos encontramos semana que vem para avançar nos nossos estudos. É isso. Tchau.